O Salmo 32 termina com uma explosão de alegria. Alegrai-vos no Senhor e exultai vós os justos. Cantai com alegria, todos vós que sois retos de coração. E imediatamente, sem intervalo, sem pausa, sem título separado, começa o Salmo 33. Cantai ao Senhor um cântico novo, como se o louvor do coração perdoado não coubesse num único salmo, como se o perdão recebido precisasse extravasar para o próximo. Estudiosos identificam o Salmo 33 como a continuação natural do Salmo 32. Primeiro o perdão, depois o louvor, primeiro a confissão, depois a celebração. E há algo extraordinário neste salmo. É um dos poucos de todo o livro dos Salmos que não tem título, não tem nome de autor, não tem contexto histórico que o situe num momento específico. Está simplesmente ali. E estudiosos dizem que essa ausência não é acidente. É um convite para que a mensagem seja recebida sem limitações, sem fronteiras de tempo, sem o peso de um único momento. Porque o que este salmo proclama não pertence a uma época, pertence a toda época, a toda geração, a todo ser humano que já olhou para os céus e perguntou: existe um plano aqui? Existe um propósito por trás de tudo isso? O Criador ainda se lembra do que prometeu. O Salmo 33 responde essa pergunta com a voz mais antiga que existe. No próximo ato, vamos descobrir o que aconteceu quando Deus falou pela primeira vez. No princípio, antes de qualquer coisa, antes do tempo, antes da matéria, antes da luz, havia a palavra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca todo o seu exército. Pense nisso. Não precisou de materiais, não precisou de ferramentas, não precisou de tempo para planejar e executar. Falou e existiu. Em hebraico, davar, a palavra que o Salmo usa para descrever o instrumento da criação, não é apenas som, não é apenas comunicação. É poder que se manifesta, é intenção que se torna realidade, é pensamento de Deus que vira matéria, que vira universo. Os astrônomos modernos
medem o cosmos em bilhões de anos-luz, com centenas de bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. E tudo isso, cada estrela, cada galáxia, cada átomo, de cada partícula, de cada coisa que existe, veio de uma palavra. Ele falou e existiu. Então o Salmo pergunta, implicitamente, silenciosamente, mas com um peso imenso: se esse Deus criou o universo com uma palavra, o que você acha que Ele pode fazer com a sua vida? No próximo ato, vamos descobrir o que esse mesmo Deus faz com os planos das nações e dos homens. Há reis que já tentaram, imperadores que construíram os maiores exércitos que o mundo já viu, que traçaram planos de conquista e dominação, que acreditaram que o futuro estava nas suas mãos. O Senhor frustrou o desígnio das nações, anulou as maquinações dos povos, os planos dos homens. Por mais elaborados, por mais poderosos, por mais bem financiados que sejam, Deus pode anular. Mas há uma outra palavra neste versículo que muda tudo. O conselho do Senhor subsiste para sempre. Os desígnios do seu coração, de geração em geração. Os planos de Deus não têm prazo de validade, não dependem de condições favoráveis, não são cancelados por causa das escolhas erradas que você fez, não são adiados indefinidamente porque a situação parece impossível. Subsistem para sempre, de geração em geração. E então o salmo vira para você: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para herança sua. Escolheu não o povo mais forte, não o povo mais numeroso, não o povo mais rico, não o povo que nunca errou. O povo que Ele escolheu. E nessa escolha está o coração de toda a mensagem do Salmo 33. Os planos de Deus não começam com o que você fez, com o que Ele decidiu. No próximo ato, vamos descobrir o que Deus vê quando olha para baixo e encontra você. E encontra você. Dos céus o Senhor olha, vê todos os filhos do homem, do lugar onde habita. Observa todos os habitantes da terra. Todos
Não apenas os poderosos, não apenas os que oram mais, não apenas os que merecem pelo padrão humano. Todos. E então o Salmo faz uma declaração que derruba o orgulho humano com uma precisão cirúrgica. O rei não se salva pela multidão do exército. O herói não se livra pela grandeza de sua força. O cavalo é ilusão para a vitória e pela grandeza de seu poder. Não pode salvar alguém. Há uma ironia profunda aqui. Davi, o rei guerreiro, escrevendo que nem o rei, nem o exército são a fonte da salvação. O homem que derrotou Golias com uma pedra e uma funda sabia exatamente de onde veio a vitória. Não do braço do Senhor. Mas então os olhos de Deus param num versículo que é o coração de toda a soberania divina. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor. Não uma câmera de vigilância, não uma inspeção distante. Os olhos de quem ama, como um pai que olha para o filho no meio da multidão num parque e nunca perde de vista. Como uma mãe que sente, antes mesmo de ver, que algo não está bem. Esses olhos estão sobre você. Agora, neste momento, seja qual for o lugar em que você está, os olhos do Senhor estão sobre você. E os planos que Ele tem, os que foram traçados antes da fundação do mundo, os que não dependem do que você fez ou deixou de fazer, ainda estão de pé. Nunca foram cancelados. Nunca serão. Dos céus. E agora, ouça as palavras como foram escritas, sem autor identificado, sem data, sem fronteiras de tempo, para todo ser humano que já perguntou: existe um plano aqui? Salmo 33. Os versículos que mudam tudo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Tocai bem para Ele, com júbilo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca todo o seu exército. Ele reuniu as águas do mar como no montão, pôs os abismos em depósitos. Temos, Senhor, toda a terra. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo.
porque Ele disse, e foi feito. Ordenou, e tudo existiu. O Senhor frustrou o desígnio das nações, anulou as maquinações dos povos. O conselho do Senhor subsiste para sempre. Os desígnios do seu coração, de geração em geração. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Seja a tua misericórdia sobre nós, Senhor, como em ti esperamos. O Deus que criou o universo com a palavra não esqueceu o que prometeu sobre você. Os planos que traçou antes da fundação do mundo não foram revisados por causa dos seus erros, não foram cancelados por causa das suas escolhas, não foram adiados por causa da sua demora. Subsistem para sempre, de geração em geração. Os olhos do Senhor estão sobre você agora, com o mesmo cuidado de quem criou cada estrela e conhece cada uma pelo nome. Os planos de Deus nunca foram cancelados, nunca serão, nunca serão.